Audiência de instrução e julgamento. Não ocorrendo as hipóteses previstas no capítulo 10, bem como não sendo o caso de extinção do processo em julgamento imediato do mérito, serão deferidas pelo juiz as provas que serão produzidas pelas partes, e será designada a audiência de instrução e julgamento, de acordo com o artigo 357, inciso 5 do Código de Processo Civil. A audiência de instrução e julgamento é regida pelos princípios da oralidade, imediatidade, concentração, unidade, colaboração e publicidade. Através do princípio da oralidade, a prática dos atos processuais por linguagem oral se sobrepõe aos atos de forma escrita. O princípio da imediatidade determina que deve ser estabelecido pelo juiz contato pessoal e direto com as partes, advogados destas e com as provas. Pelo princípio da concentração ou da unidade da audiência, os atos que compõem esta devem se desenvolver, de preferência, em uma única sessão, isto previsto pelo artigo 365 do Código de Processo Civil. A audiência também deve ser pública, isto é estabelecido pelo princípio da publicidade, conforme o artigo 368 do Código de Processo Civil. É artigo 5º, inciso 60, e artigo 93, inciso 9, da Constituição Federal, ressalvando as hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil e demais legislações específicas. Podem ser identificados 3 papéis do juiz na audiência de instrução e julgamento: o de conciliador, investigador e diretor. O artigo 359 do CPC determina que o juiz exercerá o papel de conciliador ao tentar a conciliação mais de uma vez, o papel de investigador ao colher provas, tomar depoimentos e fazer perguntas, etc., e o de diretor exercendo o poder de polícia que é especificado no artigo 360 do CPC. Podemos dizer, então, que a audiência de instrução e julgamento é composta por 3 fases: a conciliação, a instrução e o julgamento. Nessas fases, são encontradas a tentativa de conciliação. Caso haja conciliação, deverá ser documentada por escrito e a sentença proferida será de homologação de acordo. Caso não, se inicia a instrução. Na instrução, são fixados os pontos que restaram controversos. É estabelecido pelo artigo 361 do CPC que, de preferência, a ordem a ser seguida quanto à colheita de prova no momento da instrução é a oitiva e a arguição do perito, bem como dos assistentes, em seguida os depoimentos pessoais das partes e, ao final, o interrogatório das testemunhas. Importante frisar que tal preferência não é uma regra inalterável, pois o artigo 139 do CPC permite que, caso necessário, o juiz altere, conferindo maior efetividade à prestação jurisdicional. Após a instrução, se inicia as alegações finais, em que os advogados terão 20 minutos cada, prorrogáveis por mais 10. No caso de litígio-consórcio, serão 30 minutos, 20 minutos iniciais, somados aos 10 minutos de prorrogação, isto formando um todo que será dividido entre eles por fim. Se não decidirem de outro modo, caso seja uma causa de grande complexidade, o artigo 364, parágrafo 2º do CPC, prevê que o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, em prazo sucessivo de 15 dias. Após tudo isso, será prolatada a sentença na própria audiência de instrução e julgamento, ou em até 30 dias após esta ter sido realizada, segundo o artigo 366 do CPC.
A audiência será iniciada no dia e hora designada pelo juiz e, em regra, será realizada na sede do juízo, mas é autorizado que, excepcionalmente, o juiz fixe o local mais adequado, se necessário, de acordo com o artigo 217 do CPC. Após o juiz dar início à audiência, serão convocadas as partes, os advogados ou defensores destas, e as demais pessoas que deverão participar da sessão para que se apresentem na sala em que será realizada, previsto no artigo 358 do CPC. Tal convocação é denominada pregão e é um ato indispensável, podendo gerar a invalidação da audiência. O escrivão deve lavrar termo sob o ditado pelo juiz. Tal termo conterá tudo o que ocorreu na audiência de forma resumida, segundo o artigo 367 do CPC. Caso o advogado não tenha poderes para praticar algum ato contido no termo, não só o juiz, o escrivão, o chefe de secretaria, o membro do MP, se for o caso de intervenção, os advogados também irão subscrever o termo, as partes, isto de acordo com o artigo 367, parágrafo 2º do CPC. Se o perito ou uma testemunha não puder participar da audiência, o juiz pode marcar esta para dia próximo, desde que haja concordância das partes. Os casos que a audiência não poderá ser realizada estão previstos no artigo 362 do CPC. O adiamento da audiência não irá eximir a parte que deu causa ao adiamento ao pagamento das custas deste. São causas de adiamento da audiência: a convenção das partes para sua não realização, se por motivo justificado as partes que devem participar não puderem comparecer, ou por atraso injustificado de mais de 30 minutos. Esse atraso não engloba o atraso de audiências anteriores. Se o advogado, o defensor público ou promotor de justiça não estiver presente, a prova que for requerida por este poderá ser dispensada pelo juiz. A ausência do juiz também é causa impeditiva da abertura da audiência. Na ausência do advogado, pelo entendimento do doutrinador Leonardo Greco, a perda do direito de produzir a prova só vai ocorrer se a parte representada também não estiver presente na audiência. Pela hipótese do artigo 362, inciso 2 do CPC, que vai tratar sobre a ausência justificada de outros que deveriam participar da audiência. O adiamento vai abranger apenas os atos que seriam praticados pelo que não pôde participar justificadamente, e não por toda a audiência. Algumas hipóteses que também vão caracterizar o adiamento da audiência é a substituição da testemunha, de acordo com o artigo 451 do CPC, sendo o adiamento a única medida cabível até a intimação da testemunha substituta. Quando der necessário, também vai ser designada uma data futura para permitir que o prazo dado ao perito termine antes do limite fixado no artigo 477 do CPC. E quando for substituído o perito remisso, conforme o artigo 477, parágrafo 1º do CPC, ou quando for determinada a realização de nova perícia pelo juiz, conforme o artigo 480, se uma das partes requererem, ou por conveniência da Justiça nesses casos, é possível a antecipação da audiência. Se isso ocorrer, o artigo 463 do CPC vai prever que o juiz mandará intimar o advogado ou a sociedade de advogados para a ciência de nova data marcada.